e falou que para minha mãe que eu não seria nada na vida. Foi assistente administrativo, foi PM, PRF e hoje é delegado de Alagoas. Então assim, eu convivi em meio àquela violência ali. Vimos aqui para essa orla, né? Nós compramos ali um balde, uma esponja, um sabão e uma escovinha, né? Não tinha perspectiva de futuro. Aquilo ali doeu muito, sabe? Tá aposentado ou não? Diria para ela, muito obrigado, porque você é o meu herói. Foi um choque de realidade na minha vida. Aquilo ali foi um choque até hoje mesmo, sabe? Marcou muito e aí a partir daquele dia a minha vida foi transformada. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Além Digital e hoje a história aqui é uma história muito bonita do Evandro Natividade, né? Que mostra que o ponto de partida não define o destino, né? E hoje ele já passou por diversos concursos também, né? Como todo bom concurseiro, foi dando um passo de cada vez, foi assistente administrativo, foi PM, PRF e hoje é delegado de Alagoas. E eu quis trazer a história dele aqui para vocês porque mostra, né? Que muita gente fala que as pessoas vêm de fora pegar vaga aqui no Amapá, né? E ele mostra que também é possível, com muito estudo, né? A gente tem capacidade também de disputar as vagas em outros estados e vagas nacionais. Então, queria te agradecer, Evandro, e queria que tu começasse, a gente está aqui, né, na aula do Perpétuo Socorro, para falar um pouco do teu início, né? Queria que tu iniciasse por aí, falasse como é que é o Evandro lá, que nasceu aqui no Perhelp, que morou aqui. Bem, pessoal, primeiramente, né, para mim é uma grande emoção estar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui ele representa, né, para mim uma parte muito difícil da minha vida, que foi a infância, né? Eu morei uma boa parte da minha vida aqui no Perpétuo Socorro, no bairro Perpétuo Socorro, e assim a minha infância ela foi muito difícil, porque nós morávamos assim num local violento. Basicamente lá era o epicentro de encontro de gangues, né? Então assim, eu convivi em meio àquela violência ali. O meu pai, ele tinha problema com alcoolismo. A minha mãe, nesse período, ela não trabalhava, então nós dependíamos basicamente só do dinheiro do meu pai. E assim, o meu pai, o dinheiro que ele ganhava, na época que ele trabalhava de taxista, eu me lembro que ele deixava para minha mãe, todo dia de manhã, R$10, que esse valor era para ela comprar o que nós necessitávamos, que era alimentação, enfim. Então, assim, eu cresci no meio toda essa dificuldade, né? Eu ali nos meus 7, 8, 9 anos, né? Vendo todo esse sofrimento da minha família. O meu pai era muito agressivo também nessa época. Então, assim, é uma fase bem difícil. E assim, eu e meu irmão mais velho, nós tomamos a iniciativa de irmos aqui para essa orla, né? Para lavar carro, né? Nós compramos ali um balde, uma esponja, um sabão e uma escovinha, né? E aí nós viemos para cá para lavar carro, pra ajudar a família, né? Isso aqui traz para mim muitas lembranças, né? Eu fico até emocionado. Não, imagina, velho. Cara, assim... E assim, então nós viemos para cá, né, disputar o nosso espaço, porque aqui também tinha muitos garotos que lavavam o carro também, né? Então assim, era um ambiente às vezes meio hostil, porque disputa, é a luta, né? A luta da vida, a luta diária, né? Que as pessoas comuns enfrentam, né? Constantemente, mas assim, nós vencemos isso daí. Então o dinheiro que nós ganhávamos aqui, nós levávamos para nossa mãe, eu tirava um pedacinho para me comprar uma pipa ali, um doce. E assim foi essa parte da minha infância que foi bem, bem difícil, assim. Eu ia falar isso no final, né? Mas eu acho que já me sinto à vontade para falar, né? Que quando eu te chamei, né? Eu não conhecia a tua história como um todo, né? Eu já te admirava, assim, por conta disso, né? Tu sempre tava estudando, a gente se conheceu na PRF e lá tu já passou e continuou estudando, falou, não, quero ser delegado, continuou estudando, é até um exemplo, né, pra gente que tava lá, assim, pô, o cara continuou estudando também, exemplo pra mim, né, falar, pô, também acho que eu vou continuar, né, é um exemplo pra mim e pra outros colegas, né, daqui pra outras pessoas, né, então, aí quando eu falei, pô, Evandro, bora fazer atividade, eu tava imaginando aquele Evandro que eu já me inspirava, né, quando tu começou a contar a tua infância, toda a dificuldade, toda a superação, eu falei, cara, que história bacana, e eu passei a te admirar muito mais, então, agradeço muito por estar aqui, né, compartilhando essa história com a gente. E
dando continuidade, né, a tua história, né? Aham. A tua história. Eu imagino, né, que deve ser muito difícil, né? Eu não passei por isso e vejo que deve ter sido uma superação para ti. Mas naquela época, em meio a tanta dificuldade, o que passava na tua cabeça, assim, de seguir em frente, de tentar... Qual era a expectativa que o Evandro daquela época tinha de futuro? Certo. Bem como eu era criança, eu era uma criança, né? E assim, o que nós esperamos de uma vida de criança é que ela brinque, que ela seja amada, né? Que ela ame bastante, né? Que ela estude. É isso que nós esperamos de uma vida de uma criança normal, né? E aí, como assim, eu tinha muitos problemas, né? Tanto familiares e locais. E como eu era uma criança, eu não tinha perspectiva de futuro. Eu não pensava no meu futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Eu vivia um dia de cada vez. Sobrevivendo, Eu né? vivia um dia de cada vez. E ali eu via a necessidade da minha família, precisando da minha mãe, o sofrimento dela. Então eu tomava a iniciativa. Então eu tinha a iniciativa de querer ajudar. Então naquele momento ali, meu pensamento era só em ajudar. E o dia de amanhã... a Deus pertencia, né? Eu não tinha essa perspectiva não para o futuro, né? Eu era apenas uma criança, né? Então eu não realmente... E uns passos assim, adolescência ali, ensino médio, que a gente começa mais no ensino médio, assim, eu digo, né? Quando começa aquela cobrança assim na faculdade, o que tu vai ser, o que tu vai trabalhar, que a gente já tem aquela cobrança social, né? Vai formar no ensino médio, vai ser maior de idade, já tem que fazer alguma coisa. Naquela época, assim, tu que veio dessa dificuldade, desse ambiente, o que tu pensava ali quando chegou pra ti? O que eu vou ser agora? Bem, falando assim, com relação ao ensino fundamental, eu sempre fui um aluno medíocre. Eu me considero que eu era um aluno medíocre. Eu nunca fui de estar me cobrando muito, tá querendo ser melhor seguir uma carreira. Não, mas também eu não ficava muito largado. Eu fazia o que era necessário para me passar de ano, né? Não tinha muito comprometimento. E o ensino médio para mim foi um momento assim que realmente eu me via assim muito assim desestimulado com o meu estudo, né? Eu fiz um ensino médio bem ruim, culpa minha, né? Não é culpa dos professores. Eu gazetava a aula no ensino médio, entendeu? Eu faltava muito, sabe? E ali, às vezes, eu só ia na prova para fazer a prova e desenrolava a minha guerra, passava raspando nas disciplinas e assim que eu fui levando o meu ensino médio, sem compromisso nenhum, sem me preocupar com o futuro, né? E o meu ensino médio foi basicamente isso. Assim, a minha adolescência foi diferente mais da minha infância, né? Porque a minha mãe já passou a trabalhar, né? Nessa época ela vendia açaí, então ela conseguia dar uma vida um pouco melhor pra gente. E assim, porque eu não pude brincar muito na minha infância, eu já fui brincar muito na adolescência. Então eu tive grandes amizades na adolescência, mas eu acabei tendo esse desinteresse pelos estudos. Realmente, o meu ensino médio foi um fiasco. Desastre. Foi um desastre. Aí, tu contou pra mim, né, que no ensino médio tu foi fazer o vestibular, né, pra iniciar a faculdade. E como foi esse momento, assim, de começar a ter essa mentalidade de fazer um ensino, né, superior, de começar a estudar pro vestibular, né, porque tem que estudar, né, vestibular. Sim. Como foi esse momento pra ti também? Assim, depois que eu terminei meu ensino médio, aí eu fui fazer a prova do vestibular, da Unifap, né. E aí eu fui lá fazer a prova da Unifap e aí eu tirei uma nota ruim, como já era de se esperar, né, fiz um ensino médio ruim, vou tirar uma nota ruim. Mas tá, tudo bem. Aí depois, o ano seguinte, eu já fui estudar, fazer um cursinho pré-vestibular gratuito que tinha na época, né, que é o Objetivo. Eu creio que muita gente lembra ainda dessa época. Aí eu fui fazer esse cursinho gratuito, Objetivo. Eu estudei o ano todo. E aí chegou finalmente, né, o dia da prova, né, de fazer novamente a prova da Unifap. E para minha surpresa, eu tirei uma nota pior do que a primeira prova que eu tinha feito, né? E assim, para mim, não foi tanto uma frustração tão grande, falando bem sinceramente, porque eu ainda não tinha aquela consciência de que a minha vida, aquilo ali iria mudar a minha vida, de que aquilo ali era a chave para mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu não tinha essa consciência. Adolescente, né, se preocupa muito com futilidade, essas coisas. A gente não sabe o impacto, né? E aí eu não sabia que aquilo ali era a chave da minha vida, entendeu? Então, assim, eu não tive muito impacto, mas após isso aí aconteceu um fato, né, que realmente
deu uma virada de chave na minha vida. Era isso que eu ia perguntar, eu acho que você já contou, né? Quando foi que mudou, então, assim, essa virada de chave para te começar a encarar o estudo como algo que ia te transformar ia te levar aos teus objetivos, ia te levar a uma nova qualidade de vida, a uma nova... Pois é, como eu falei, né? Eu não me senti muito frustrado, porque eu não tinha essa consciência, né? Mas, assim, aconteceu um fato de uma pessoa, né, da minha família, ela chegou com a minha mãe e falou para minha mãe que eu não seria nada na vida. Que ele não esperava nada de mim, né? Que não tinha futuro nenhum na vida. E a minha mãe chegou para mim, ela falou isso, né? Falou para mim que essa pessoa tinha falado. E a minha mãe, assim, ela disse para mim que ela não acreditava nisso, que ela confiava em mim. Caraca. Entendeu? Então, assim, aquilo ali doeu muito, sabe? Doeu muito, porque eu fiquei pensando mil coisas. Falei, eu tô fazendo a minha vida, né? Tô fazendo a minha vida. Minha mãe aqui confiando em mim. Porra, aí eu, desse jeito, cara, tem que mudar. Aí, foi um choque de realidade na minha vida. Aquilo ali foi um choque até hoje eu lembro, sabe? Marcou mesmo. Marcou muito. E aí, a partir daquele dia, a minha vida, ela foi transformada. Eu comecei a estudar insanamente. Eu estudava todo o meu tempo livre, sabe? Eu só parava para comer e para dormir, entendeu? Às vezes eu me pegava estudando até 3 horas da manhã, Caraca. sabe? Foi um ritmo mesmo, sabe, surgiu dentro de mim uma vontade imensa de mostrar para as pessoas que eu tinha valor, sabe? E recompensar a minha mãe, né? Por ela acreditar em mim. E aí, a confiança, né? então, assim, eu estudei loucamente. E quando foi no meio do ano, depois de 6 meses, né? Finalmente eu consegui minha primeira aprovação, né, em certame público, que foi, no caso, o vestibular da Unifap, né, para o curso de Física, né? E aí eu iniciei meu curso de Física na Unifap, né? E foi a primeira vez também assim, que tu viu o estudo assim, dando fruto, assim, né? Como foi essa sensação, assim? De ver que tu conseguia, de ver que estudar realmente valia a pena, que dava resultado. Como foi essa sensação que você sentiu, tu lembra? Uma sensação assim maravilhosa, porque tu se sente uma pessoa valorizada na sociedade, e principalmente na tua família, né? Porque até então eu era Zé Ninguém. Era que não seria futuro, nada, Não tinha futuro, e aí passei na Unifap, né? E assim, era muito difícil conseguir, sabe, passar na Unifap. E eu consegui isso e a minha família ficou super feliz. Sabe, o tratamento mudou, eu passei a ser universitário da família, sabe, e a minha mãe já contava pros outros, meu filho passa na Unifap. Meu filho tá fazendo faculdade, aquela felicidade toda, e tu se sente uma pessoa muito importante, sabe, a tua autoestima sobe e é maravilhoso mesmo, passar. Caraca, que legal, Ivan. E agora voltando pro nosso nicho aqui, né, que tem os concurseiros, e o concurso, como foi o concurso que surgiu na tua vida? Quando tu falou, o que te inspirou, qual foi a decisão que passou na tua cabeça quando decidiu, falou, não, agora eu vou fazer concurso? Sim, pois é, aí eu iniciei meu curso da Unifap, né, mas assim, tava quebrado de grana, não tinha dinheiro. É uma prova que dá estado não dá dinheiro, né, vestibular? Não dá dinheiro, quebrado, e aí tinha meus sonhos, queria adquirir meu carro, comprar um carro, né, poxa, e comprar minhas coisas, e aí eu tomei uma decisão, que foi uma decisão difícil, né, que foi, eu larguei meu curso lá de Física, uma decisão difícil, por quê? Porque é algo que eu tinha conquistado com muito esforço, e a minha família não gostou da minha decisão, falou, meu Deus, será que aí agora ele voltou de novo, não quer nada de novo? Agora que tá dando certo. Meu Deus, olha, a vida de pai e mãe é difícil, né? Né, velho? Mas enfim, assim, eu larguei já com um objetivo, que seria realmente fazer concurso público para garantir uma estabilidade financeira, né? E foi aí que eu engrenei nos estudos, estudei da mesma maneira que eu estudei para fazer vestibular, eu estudei para fazer concurso público, né? Estudava loucamente, não tinha estratégia nenhuma, nem nada, eu ia de qualquer jeito e foi assim. E meu primeiro concurso que eu consegui passar foi no assistente administrativo da prefeitura lá de Santana, né? Ah, legal. Foi, não. na época eu ganhava 500 e poucos reais,
que o salário mínimo era R$ 500, eu ganhava 500 e pouco. Ganhava demais. praticamente um salário mínimo. Pegava, às vezes, 2 ônibus para ir para lá. Saía de casa mais ou menos umas 6 horas da manhã, acordar às 5, ia às 6 horas da manhã, chegava em casa já para almoçar 2, 3 horas da tarde. Então, assim, era uma rotina difícil lá, né? Não era fácil, não. Mas foi o meu primeiro concurso, sabe? Que eu passei, eu super feliz, eu ia trabalhar super feliz, concursado, né? E depois disso veio a PM, né? Eu passei praticamente meio que concomitante. Prefeitura de Santana e PM, né? Passei meio que concomitante. Seguido. Foi, meio que seguido já. Já foi, tava no embalo, né? E aí eu fiquei trabalhando pouco tempo lá em Santana. E aí me chamaram para fazer o curso de formação da PM, né? E eu me lembro também que com relação a salário, fazendo um comparativo, lá em Santana eu ganhava 500 e pouco e na PM eu passei a ganhar 2.000. Caraca, velho. Então meu salário praticamente que quadruplicou. Eu me lembro que quando eu fui pegar a primeira vez o meu dinheiro sacar, né? Eu saquei tudo do banco, saquei tudo. Cara, isso quanto dinheiro naquela época, é uma felicidade imensa. E a minha família morrendo de orgulho, né? Porque, poxa, assim, o meu filho é policial, né? Poxa, que profissão nobre, né? A família, assim, é uma felicidade imensa. E continuando isso, né? E isso que eu ia te perguntar, né? Aí depois da PM, tu continuou na carreira policial, né? Que tá até hoje. Aí eu queria fazer essa pergunta pra ti. Se foi sempre, tu planejou isso, né? Sempre teve esse sonho de ser policial, de seguir essa carreira? Ou tu entrou na PM, se apaixonou e falou, não, quero seguir essa área aqui? Como é que foi? Não, eu não entrei na PM por paixão, eu entrei por necessidade, né? Porque como eu já estava estudando, eu passei na prefeitura e quase que concomitantemente eu passei na PM, assim. Então eu queria uma estabilidade, queria ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para minha família, ajudar. Eu sempre ajudei minha mãe, né? Quando eu trabalhava lá na prefeitura, eu ganhava 500 e pouco, eu dava R$ 100 para minha mãe. E o salário ainda sobrava mais do que sobra hoje, eu acho. É verdade. Eu lembro dessa época, ele tinha família, tinha despesa com nada, aí achava rico, né? Boa, sobrava mais, cara, não sei como, Mas enfim, eu sempre ajudei minha mãe. Depois que eu passei na PM, do mesmo jeito, continuei ajudando a minha mãe. Sempre ajudei minha mãe, sempre, sabe? Valorizei muito a minha mãe. Ajudei meu pai também. Graças a meu pai, ele saiu daquela vida, né, de alcoolismo. Hoje em dia ele tem uma outra vida, né? Graças a Deus. E eu sempre ajudei meu pai, minha mãe. Valorizei muito ele, valorizo até hoje. E assim, eu passei 12 anos na PM. Eu entrei na PM não porque eu queria ser policial, por necessidade, mas a partir do momento que eu entrei, eu passei a gostar de ser policial. Eu achei uma profissão muito interessante, é muito dinâmica, só tem de todo tipo de ocorrência, aí aquela adrenalina ali, sabe? Aí me chamou mesmo, eu assumi mesmo a função mesmo de policial, gostei demais. Tanto que eu passei praticamente 12 anos na polícia militar, né? Passei 12 anos porque eu gostava mesmo de ser policial. E eu trabalhava mesmo incansável mesmo, atrás de vagabundo aí. Tempo ruim não. Eu nem queria te perguntar, né? Porque eu sempre vi, né? Em ti, assim, esse perfil, né? Perfil de policial, de ir nas ocorrências, de gostar mesmo, né? Eu falei, pô, perguntava assim, sempre quis. Mas assim, mas é o que acontece, né? É como eu falo às vezes, eu falo que a gente que não veio de uma classe privilegiada, né? A gente não tem muito o que escolher, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, depois o cara decide o que ele quer fazer. Exatamente. Então tu foi por necessidade, mas tu encontrou o que tu queria fazer, né? Exatamente, a vida é assim, né? A vida é assim. Nós não nascemos, como você falou, nós não nascemos num berço de ouro. Então, nós não temos, às vezes, muito o que escolher. Tem que, às vezes, começar ali de um emprego que não é o seu objetivo de vida, né? Não é a sua paixão, mas é o seu início. Você tem que iniciar, O que você não pode fazer é ficar inerte, né? E escolhendo muito e acabar que não consegue nada, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Comecei ali, ser administrativo, depois passei para PM. E aí depois na PM eu fui galgando aí até chegar hoje aí como delegado, né? Então, Natividade, depois de 12 anos de PM, como foi para ti essa decisão de sair, assim, de mudar? De escolher, né? Outro concurso, outro cargo público? Sim. Bem, assim, eu decidi sair da PM, né? Que era um local que eu gostava de trabalhar. Porque eu estava me sentindo muito desvalorizado na PM, né? Eu estava há muito tempo assim, travado ali em promoções, e aí estava bem complicada a questão de promoções, sargento, essas coisas, tudinho. E aí eu decidi sair. E melhorar de vida, estava muito estagnado, estava me sentindo estagnado, né? Então assim, eu retornei ao estudo, decidi retornar a estudar, né?
E aí, como eu gostava da segurança pública, eu almejei qual cargo? PF e PRF. Então, a minha mira foi PF e PRF. Então, assim, foi muito difícil, né? Retornar a estudar, depois de 10 anos praticamente parado, eu não estava mais fazendo concurso, né? Retornar a estudar para fazer concurso. Então, assim, estava totalmente sem ritmo e, assim, tu vencer aquela procrastinação ali, sabe? Depois tu já está estabilizado, né? É muito difícil tu retomar o estudo. E tu sabendo o quanto é difícil, né? Quanto é doloroso estudar, essa cara, eu tenho que voltar para essa vida. Doloroso. Aí, assim, eu acredito, hoje eu acredito que o concurso mais difícil que eu senti para passar foi a PRF, né? Por causa desse lapso muito grande, né, de tempo que eu fiquei sem estudar, né? E assim, eu estudei novamente insanamente para fazer o concurso da PRF. Eu me lembro que meus familiares chegavam em casa lá e iam falar comigo às vezes, né? Eu estava socado lá, estudando, e eu estava igual o urso panda já, que eu tinha engordado, só olheira, sabe? E o pessoal, meu Deus, até se assustava sai daí, comigo. A mãe não, sai daí. Mas menina. assim, eu aprendi a ser uma pessoa muito predestinada, sabe? Depois que eu coloco na minha cabeça aquele objetivo para tirar, é difícil. Então, assim, eu estudei a PRF loucamente mesmo e graças a Deus deu certo. E como foi, assim, para essa sensação, né, de ver que tu ainda era capaz? E como foi quando tu entrou na PRF, assim? O que tu sentiu do órgão, o que tu achou do serviço lá, né? Assim, a PRF ela é um órgão muito, assim, bem visto, né, pela população no geral, porque é um órgão que ele tem muitos recursos, né? Tem recurso, então ele tem uma imagem assim, muito valorizada. É um órgão que entrega muito para a sociedade também, né? Sempre estamos vendo a PRF trabalhando, né? Então, assim, eu fazer parte daquele órgão ali que é tão almejado, né? Por muitos concurseiros querem ser PRF, é o sonho da vida dele, é ser PRF, né? E aí eu estava ali naquele meio, sabe? E eu realmente me senti ali muito bem. Gostei muito de trabalhar na PRF, sabe? Sinceramente, eu recomendo, sabe? O cargo, eu acho um cargo muito bom, a PRF, para quem está nessa pegada aí de fazer um curso para PRF, eu recomendo porque eu tive essa experiência, uma experiência muito boa que eu tive na PRF, sabe? É um cargo que te dá uma qualidade de trabalho, entendeu? Equipamentos, logística, essa coisa tudinha, sabe? É muito bom, então eu recomendo mesmo aí quem quiser trilhar por esse caminho, sabe? Eu me sentia muito valorizado ali pela sociedade, pela família, né? Federal, o Evandro é federal. Tu fala, é PRF, É né? federal, nem me chama de PRF, às vezes é federal, né? Velho, é bom. Então, bom demais, assim, cara, vale a pena mesmo. Quem quiser trilhar por esse caminho, vale a pena, PRF. E comparando essa agora, fazendo um comparativo assim da PM com a PRF, qual foi os principais ensinamentos, né, digamos assim, que tu viveu na PM? A PM gostava disso, na PRF eu já vi isso e isso, assim. Assim, para mim o principal diferencial é a questão da logística, né? Que a PM ela tem um recurso menor e a PRF ela tem um recurso maior. Entende? Então, assim, a PRF tem melhores equipamentos, armamento, né? A gente utiliza um Glock, né? Que é o melhor armamento hoje em dia, né? Que se utiliza nas forças de segurança. Tem um fardamento muito bom, né? Confortável, fardamento, viaturas semi-blindadas, novas, zeradas, tudo automático, sabe? E instalações, tu tem um banco de horas que faz que tu acumule hora, né? E depois que tu acumular, tu pode solicitar dispensa, entendeu? Então tu tem uma qualidade de trabalho muito boa na PRF, né? Já na PM nem sempre é assim, né? A PM já tem um pouco mais de dificuldade, questão de orçamento, entendeu? Essa parte de logística, então a PM ela perde para a PRF nessa questão de logística, sabe? Mas em contrapartida também a PM, eu via que ela é uma instituição muito, assim, companheira. Então, na PM, eu percebia que os policiais eram muito mais companheiros do que, às vezes, na PRF. Eu não sei se é porque os PRF, eles, sei lá, um de cada canto do Brasil, sabe? E, às vezes, eles não acabam criando aquele vínculo mesmo, assim, aquela coisa de família, de respeito mesmo, assim, consideração. Eu não vi muito na PRF isso daí, eu não senti muito, assim, isso daí. Claro, não vou dizer também que não existe isso, claro que existe, mas só que na PM é muito mais forte. Sentia mais, né? É muito mais de corpo, forte. como a gente gostava de falar, espírito né? de corpo é muito mais forte na PM, com certeza, entendeu? Eu me sentia muito mais abraçado na PM. Na PRF já era menos, né? Isso daí. Entendi.
E agora o teu último cargo, né? Não sei se eu vou perguntar se tu tá aposentado ou não dos concursos, mas mais pra frente, né? Mas o teu cargo atual é delegado, né? E esse novo passo, né? Aham. Tinha esse sonho de ser delegado, e como veio essa vontade de... Acabou de passar, né? Tinha acabado de passar na PRF, porque na minha lembrança tu não ficou muito tempo parado ali, não. Tu já, logo depois já voltou a estudar. E como sim. foi essa decisão, assim, de dar esse passo a mais, né? Pra ser Aham. delegado? Primeira decisão para mim entrar na PRF foi como eu falei, né? A minha situação na PM não estava muito favorável. Então eu fui para a PRF para melhorar de vida. Mas assim, quando eu fiz o meu curso de Direito, eu comecei a nutrir esse ideal de ser delegado, sabe? Comecei a procurar conhecer a profissão. E assim, é uma profissão que tu tem uma autonomia, né? Uma autonomia muito boa, né? Para trabalhar, né? Tu é um cargo de gestor ali. Então isso me interessou bastante. Então na minha faculdade eu comecei a nutrir esse sonho. E assim, eu passei na PRF enquanto eu estava fazendo a faculdade de Direito, né? Eu tinha o curso de tecnólogo, né? Então eu utilizei meu curso de tecnólogo para entrar na PRF. E aí eu passei durante a minha faculdade que eu passei na PRF. Aí quando eu entrei na PRF, eu concluí minha faculdade e no dia que eu concluí minha faculdade, no ano seguinte, já iniciei a preparação para delegado, entendeu? Então assim, eu já estava com um objetivo em mente, muito focado, né? Eu me lembro que alguns colegas meus me convidavam até para participar, né, de algumas coisas lá, me engajar, né, em alguns grupos operacionais da PRF. Sim, eu lembro. Mas no momento, assim, para mim, eu já tinha um objetivo ali em mente, né? E assim, mas outro detalhe também, sempre que eu trabalhei na PRF, eu nunca coloquei meu serviço de lado. Eu sempre valorizei meu serviço, eu sempre fiz meu serviço da melhor maneira possível, né? Eu acho que tu é prova disso, né? Testemunha disso. O tempo que eu passei na PRF, eu sempre trabalhei muito bem, procurei realizar um trabalho de excelência, entregar para a sociedade, né? Porque nós somos empregados da sociedade, né? Então eu sempre tive essa consciência. Então assim, eu estudava, mas não deixava meu serviço de lado, entendeu? Mas assim, eu mantive meu foco mesmo, queria ser delegado. E eu estudei. Na PRF eu estudava, quando eu tinha horário vago de madrugada, eu pegava às vezes 4 horas da manhã, estudava na PRF e foi assim. E tanto, acho que tanto para te passar na PRF quanto agora para delegado, né? Teve que conciliar com os plantões, né? Então, tu tirava plantão, na folga era estudando, né? Com Já certeza. estava acostumado com essa rotina. Para mim, que eu vim num plantão da PM, né? Que é um serviço mais... ele é mais constante, tem muita escala extra, entendeu? Então, eu já tinha passado por aquele estágio ali, entendeu? E da PM ali para a PRF, né? Então, assim, eu já tinha aprendido ali como que eu deveria me portar. Eu deveria estudar o tempo que eu tinha e deveria aproveitar meu tempo o máximo possível, entendeu? Então, assim, na PM, por exemplo, né? Quando a gente parava para dar uma descansada, o pessoal parava na base lá e tal, e eu ficava às vezes na viatura e ficava estudando na viatura, fazendo questão o tempo todo, aproveitando o meu tempo que eu tinha. Na PRF foi do mesmo jeito, entendeu? Na PRF eu tava lá no plantão, tava dando aquela relaxada, entendeu? Ali no teu horário de descanso, de almoço, eu pegava e fazia ali questão, entendeu? E assim eu ia levando. E em casa, entendeu? Era da mesma maneira. Então, assim, eu conciliava. Era difícil, não era, entendeu? Mas a vida é assim, não é fácil, né? Se você quiser um objetivo, você vai ter que suar. Tem que pagar o preço, né? Vai ter que suar, vai ter que suar. E quanto melhor a coisa, maior o preço, né? Maior o preço, então maior que o teu esforço, teu sacrifício, né? E a gente tem que abrir mão de muito mais coisas. E quando veio assim, quando veio a promoção para delegado, como foi? Foi uma conquista muito grande, porque assim, eu saí daqui, né, do Amapá, para disputar uma vaga a nível nacional, né, com concurseiros de alto nível, né, lá no estado de Alagoas, estado turístico, que as pessoas vão para ali para muito visada, né, para passear. Então assim, o pessoal assim é um concurso muito disputado, né, e eu cheguei ali, estava fazendo curso de formação com pessoas de alto gabarito, sabe? Eu falei, meu Deus, um coquinho seco aqui no meio dessa galera, cara, como é que eu vim parar aqui? Não sei, mas eu tô aqui, vou desenrolar minha guerra, entendeu? Então é isso. Às vezes o concurseiro pensa dessa maneira, ele pensa que o concursado é aquele cara que é um gênio, que é um superdotado. Não, às vezes o pessoal fala para mim, Evandro, você é muito inteligente. Eu falo, não,
Eu não sou inteligente, eu sou um cara, eu falo que eu sou um coquinho, eu sou um coquinho teimoso. Teimoso, porque quando eu coloco a coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. E é isso que vocês têm que ser, pessoal. Vocês têm que ser teimosos. Se a pessoa falar que você não consegue, você vai conseguir, entendeu? E a vida é assim, não tem outra alternativa. E eu acho bacana isso assim, porque foi isso de tu decidir, né, disputar vagas fora, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, a gente sempre escuta, né? Não sei se tu escutou, porque eu escutei muito quando eu comecei a estudar pra PRF, né? Não, esse concurso aí, federal, mais de 10 mil reais, só passa quem é de fora, só vem gente de fora. Caralho, será que eu vou passar também nessa porra, Demais, então? cara, demais. A gente escuta muita coisa. Escuta, né? Muita coisa. Aí, cara, aí eu fico pensando, né? Porque eu nunca tive essa iniciativa de sair pra fazer concurso fora, né? Aí a gente já tem, eu já ficava com medo quando eu estava só falando assim, pô, vai a gente de fora esse concurso e tal. Eu falei, caraca. Aí imagine tomar essa iniciativa de, não, eu vou pra lá, né? Lá onde. E o pessoal tem esse estigma, não? O Nordeste, né? Só tem, né? Rapaz, o cara do Nordeste só desenrolado. Rapaz, aquele pessoal do Nordeste ali, é um polígono do concurseiro ali, vou te falar, entendeu? Por isso que assim, quando eu passei mesmo nesse concurso pra lá, pra delegado, eu me senti uma pessoa, sabe, muito realizada mesmo, sabe? E falei, meu Deus, eu não acredito que eu consegui chegar aqui, disputar com essa galera. E a partir daí, assim, eu formei, digamos assim, uma mente, me forjei uma mente que especialistas chamam mente de vencedor, né? A mente vencedora, que é aquela mente ali que tu se blinda para qualquer tipo de informação negativa que venha para você. Ah, esse concurso é muito difícil. Ah, esse concurso é federal. Ah, tu tem que estar estudando muito tempo para te passar nesse concurso, entendeu? Ah, tu não vai conseguir, tu tem que estudar mais, entendeu? Ah, desiste, isso aí é só fraude que tem no concurso, não vale a pena, entendeu? Tu esquece tudo isso e foca no teu objetivo, entendeu? E só larga o osso depois que tu chegar lá e tomar posse, entendeu? Então eu desenvolvi essa mente, e especialistas chamam assim de mente vencedora, que ela é blindada para negatividade, entendeu? Ela é blindada para o negativismo. E assim, acho interessante que tu fala, né? Porque essa mente não nasceu contigo, né? Não nasceu. A gente vai dando um passo de cada vez, uma conquista de cada vez, e isso vai fazendo parte da gente, né? A gente vai se aprendendo com a gente e também confiando no nosso potencial, né? Exatamente. Será que eu consigo chegar aqui e dar aquele passo? Pô, eu consigo, então vou dar mais um. Agora. Então, isso é muito bacana, assim. Você falou tudo agora, né? Você acredita no seu potencial, entendeu? Você acredita. Porque se você não acreditar no seu potencial, quem vai acreditar em você, entendeu? Então você tem que colocar na sua mente. Eu sou capaz disso aí, entendeu? Quando você colocar na sua mente, eu sou capaz de passar nesse concurso aí, meu amigo, ninguém vai conseguir te parar. Tu só vai parar depois que tu passar. Mas você tem que desenvolver essa mente de vencedor mesmo, entendeu? Tem que blindar e fortalecer e transformar as dificuldades da vida em motivação, né? Aprender com a dor. A dor, tu tem que transformar a dor, o teu sofrimento em motivação, entendeu? Tu tem que fazer isso, porque isso daí vai transformar a tua mente em uma mente de uma pessoa vencedora, né? E antes da gente partir, né, para as perguntas de encerramento, eu vou perguntar agora, né? E aí, como é que tá sendo lá como delegado, né, da Polícia Civil de Alagoas? E se o Evandro tá aposentado ali ou ainda quer dar mais algum passo aí, tentar mais alguma coisa no mundo? Olha, eu estou muito satisfeito com o cargo, né? Como eu disse, é um cargo que me passava a autonomia, né? E eu tenho mais autonomia para trabalhar, né? Não é aquela mar de flores, né? Porque às vezes as pessoas só falam o lado bom do cargo, não falam o lado ruim, né? Tu tem ali uma interferência política que atrapalha muito o teu desempenho, a tua atribuição, né? Mas assim, é um cargo que eu estou muito feliz nele. É um cargo que eu tenho autonomia, que eu tenho uma liberdade de poder transformar a vida de algumas pessoas, né? Recentemente eu até fiz lá uma comemoração do Dia das Crianças, né? Sabe, ali na comunidade, sabe? Eu estou ali naquela comunidade carente, eu posso mudar a realidade daquela comunidade. Eu sou autoridade, uma autoridade policial ali naquele local. Eu sou uma autoridade hoje em dia, entendeu? E eu posso mudar a vida das pessoas, entendeu? Eu tenho mais poder para mudar a vida das pessoas, entendeu? Então isso é muito gratificante, né? As pessoas te chamam de autoridade. Ah, doutor, eu nem sou doutor, doutor é quem faz doutorado, pessoal. Mas assim, as pessoas te tratam prestígio, com respeito, né? Sabe? Com respeito, e isso é muito gratificante, né? Até então, né? Eu era o quê? Nada na vida, eu estava aqui lavando o carro.
nesse local aqui, entendeu? E aí hoje eu sou uma autoridade, entendeu? Então, assim, é fenomenal mesmo. Muito... Mas tu não respondeu, tá aposentado ou não? Essa é a pergunta do milhão, né, galera? O pessoal sempre me pergunta, e aí, Evandro? E aí? Para, velho. Parou, vai parar. E, pessoal, bem assim, eu falo assim, pessoalmente, eu tenho uma vontade, eu acho que é mais realização pessoal. Realização pessoal realmente de chegar ali no último degrau, né? Que assim, a carreira jurídica, eu acredito que o último degrau seja ali magistratura. Entendeu? Magistratura, Ministério Público. E assim, eu tenho assim aquele desejo assim, sabe, de talvez no futuro prestar um concurso para magistratura, sabe? Eu alimento esse desejo dentro de mim. Não sei realmente se eu vou levar adiante esse desejo, né? Porque eu estou satisfeito do meu cargo, né? A minha estabilidade financeira, eu tenho estabilidade financeira, graças a Deus, hoje em dia, entendeu? Não seria por questão de valores mais, entendeu? Seria por questão de pessoal mesmo, entendeu? Mas hoje eu não posso afirmar, cravar, né? Eu vou continuar ou não. A minha vida tá bem corrida com meus meninos, minhas crianças, meus filhos, né? Meu trabalho. Hoje em dia não tá dando para conciliar ainda o estudo, né? Então, Mas quem sabe, né? quem sabe, o pessoal vai ficar aí em aberto. Quando vem só publicando a lista lá de aprovados. Aí, beleza. Então agora vamos pro nosso bloco de encerramento, né? Fazer algumas perguntas para ti. E a primeira pergunta que eu queria fazer para ti era para te mandar uma mensagem, né? Para as pessoas que estão vivendo, né? Uma realidade que tu viveu lá, sem recursos, sem apoio, com dificuldade financeira, né? Dificuldades de vida mesmo, né? Que recado, que mensagem tem para deixar para elas? Bem, o que eu posso dizer para vocês que estão trilhando esse caminho aí que eu trilhei, né? Que nós trilhamos, né? Estamos trilhando, né? É que assim, a vida ela é feita de um jogo mental, psicológico. E aí o psicológico ele que vai decidir, né? As tuas ações. Então, eu digo assim, o concursado, ele não é uma pessoa, não é um gênio, como eu já falei, como às vezes a pessoa pensa, um gênio é uma pessoa superdotada, é acima da média. Não, pessoal, o concurseiro é aquela pessoa ali que tomou uma decisão na vida dela, né? Teve disciplina, né? Se motivou ali naquele tempo todo que ela estava estudando, né? Conseguiu vencer essa batalha mental, né? Que nós já falamos aí, tantas pessoas, né? Jogando a gente para trás, né? Querendo atrapalhar nossos sonhos, né? E as coisas na vida acontecendo, a dificuldade que nós já passamos, né? Tudo isso aí uma bola de neve na nossa cabeça, tudo isso vai querer jogar você para o chão, né? Mas não se deixem abalar por essas coisas. Vocês são maiores do que isso. Vocês são pessoas fortes, né? Vocês têm que eliminar essa pessoa fraca que há dentro de você, entendeu? Todos nós temos uma fraqueza dentro de nós, mas nós temos que lutar diariamente para eliminar essa pessoa fraca. Você que vai decidir se você vai querer ouvir aquela voz de derrota ou aquela voz de vitória. Eu decidi ouvir a voz de vitória da minha mãe, entendeu? Que ela confiou em mim. Se eu fosse ouvir aquela voz de derrota, que eu não seria nada, hoje em dia não sei por onde eu estaria, né? Só Deus sabe, né? Então, assim, vocês que vão decidir a voz que vocês querem ouvir, se é a voz de derrota, de vitória. E bola para frente, pessoal. Bola para frente e dê tudo de si, tá? Vocês são vencedores, vocês só tem que colocar na cabeça de vocês que vocês são vencedores. Então, né, após a mensagem aí pro público, né? Eu queria que tu mandasse uma mensagem, né? Para aquele Evandro, né, que estava aqui, né, na Órgão Pet Socorro, lavando o carro, né? Enfrentando toda aquela dificuldade, talvez sem perspectiva, né? Sem pensar no futuro, por estar vivendo ali um dia de cada vez. Que recado, né? Que mensagem tu passaria para esse Evandro se pudesse encontrar com ele hoje? Se eu pudesse encontrar com aquela criança que daquela época lá, seria algo muito emocionante. Eu daria um grande abraço nela, né? E diria para ela, muito obrigado, porque você é o meu herói. Porque aquela criança forjou o Evandro que eu sou hoje, né?
Aquela criança poderia muito bem ter se acovardado, se curvado ali, né? Chorado, aceitado a vida do jeito que ela era, entendeu? Mas ela foi muito forte e ela formou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu poderia dizer para aquela criança ali era muito obrigado, você é meu herói. Agradecer, né? Agradecer aquela criança. E essa criança, né, que tá lá, tá aqui também, né? Então, assim, é uma forma também de tu olhar pra tua história, né, que vai inspirar muita gente, que tá me inspirando e de te agradecer, né? Porque as conquistas daquele Evandro, de todos os Evandros, né, que passaram, que a gente vai mudando no decorrer dos anos, são conquistas nossas, né? A gente tem também que reconhecer a nossa história, né? E valorizar, né? Sim. Onde a gente está hoje. Não foi fácil, mas também foi fruto do que tu construiu, do teu esforço, da tua dedicação, do teu sacrifício, né? Sim. Porque a vida ela é cheia de sacrifícios, né? Então, te agradecer aqui. Não, primeiro eu vou abrir, se tu quer passar, né, algum agradecimento especial para alguém. Com certeza. Vou aproveitar o espaço aí. Com certeza, né? Como eu já falei, a minha família foi essencial, né? A minha mãe, meus irmãos, sabe? Eles sempre me ajudaram muito. E a minha esposa, eu agradeço demais a minha esposa, né? Porque depois que a minha esposa entrou na minha vida mudou, sabe? Eu deixei de ser, eu acho que amadureci, o tempo que eu estava com ela amadureceu, que eu não tinha amadurecido a vida toda, sabe? E hoje ela é a minha companheira e eu agradeço muito a minha esposa, muito obrigado mesmo por tudo. Você significa muito para mim na minha vida. Agradeço a Deus por Ele ter colocado você na minha vida. Muito obrigado e ainda me deu filhos maravilhosos, né? Mas é isso. E é isso, né? E uma coisa que eu costumo falar, né? Quebrando um pouco aqui do nosso planejamento, né? Que... Mas eu vou fazer uma pergunta pra ti já, aproveitar que eu tô aqui já. Porque a gente que teve uma infância difícil, né? E hoje tá num cargo assim, que paga bem, né? Que paga bem, muito mais do que a média brasileira. E como é que é isso, ver teus filhos, né? Seguindo um caminho totalmente diferente pra ti, né? Eu acho isso muito bacana. Como é que tu vê isso? Você que já teve aquela dificuldade, que sabe que a dificuldade ela forma pessoas fortes, né? Então você sabe que a dificuldade forma pessoas fortes. Então você tem que ter aquele equilíbrio ali com o filho, né? Na criação do seu filho, eu penso que você não tem que facilitar tudo para ele. Tem que deixar também ele buscar, né, as suas conquistas, justamente para ele valorizar as conquistas dele. Então, assim, eu não posso entregar tudo para o meu filho. Eu tenho condições, né, de entregar tudo para ele, mas eu não posso entregar tudo para ele. Eu tenho que deixar ele trilhar, né? Ele aprender com aquele Evandro lá de trás um pouquinho, sabe? Deixar ele um pouco ali, às vezes, na dificuldade e buscar o futuro dele, entendeu? Então, sabia que a vida não é um morango, não né? Não é um morango. Tem que correr, ele vai ter que ralar aí, tá bom. Não, beleza, Evandro. Então, agora, né, te agradecer, né? Agradecer por ter aceitado o convite, né? Saber falar que é uma honra, né? E que eu fiquei muito feliz de conhecer mais a tua história, né? Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente de casa, né? Muita gente que está no mundo dos concursos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado e se emocionado, né, com a gente aqui, ouvindo essa história. E que vocês se inscrevam no canal, né? Porque a gente vai trazer muito mais histórias, toda semana trazendo histórias de pessoas tão incríveis quanto o Evandro, para inspirar vocês, para vocês saibam, né, que é possível. E, assim como o Evandro mostrou, né, que o nosso ponto de partida, né, não define nosso ponto de chegada. Então, por mais que não é justo, né, às vezes é injusto mesmo a vida, mas a gente tem que tomar as nossas decisões para que de onde a gente saiu não seja onde chega, a gente possa dar um passo e avançar, né, ter qualidade de vida melhor, alcançar lugares melhores. Sim. E é isso. Valeu, mano. Valeu. Obrigadão, cara. E aí, pessoal, o que acharam da história do Evandro na atividade? Eu gostei, que história legal, né? Eu já conheci o Evandro, já admirava ele, mas foi legal conhecer um pouco mais, né? Conhecer coisas da vida dele que realmente eu não conhecia. Então eu agradeço a ele por ter aberto o coração pra gente. E eu queria trazer 2 reflexões aqui pro nosso encerramento. A primeira é que como é possível a gente mudar o nosso destino através dos estudos. O Natividade veio ali de um ambiente, né, de uma infância que para muitos seria desfavorável para chegar onde ele chegou. Ele lavou carro, passava por dificuldades financeiras, um ambiente violento, e tudo isso, apesar de injusto, apesar de dificultoso, isso não impediu que ele pudesse alcançar o lugar que ele está hoje. Claro que foi com muita batalha, com muito estudo, com muito sacrifício, mas como ele mesmo diz no vídeo, ele decidiu ouvir as pessoas que acreditavam nele. E quando ele começou a ouvir elas e acreditar também que ele poderia sim ser alguém, né?
não escutar aquela voz que diria que ele não seria alguém, ele realmente dedicou todas as forças. E isso é um padrão que a gente vem vendo nos nossos vídeos. As pessoas, quando elas decidem que realmente querem mudar de vida, elas não medem mais esforços, elas se dedicam àquilo 100%, aproveitam e apostam todas as suas fichas, porque acreditar é um passo para que você sinta vontade de realmente depositar toda a sua confiança, todo o seu esforço, toda a sua energia naquele projeto. E é isso. Mostra como o ponto de partida, né, não define o ponto de destino. Então, por mais que seja injusto as condições, por mais que sejam desfavoráveis as condições que você vive hoje, ela não define aonde você vai chegar. Você consegue, você pode e você vai vencê-las e alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. E a segunda reflexão, né, a lição, eu diria, que eu trouxe, né, que eu trouxe do vídeo, que eu peguei no vídeo, foi isso que, quando a gente escuta, né, a gente que vem de cidade pequena, de estado pequeno, escuta que esses cargos maiores são para pessoas de fora, que talvez estudaram de escola melhor, que têm estruturas melhores e acabam desmerecendo as pessoas locais. E o Evandro mostrou o contrário, mostrou que tanto é possível você conseguir a vaga e disputar de igual para igual com qualquer pessoa, como também mostrou que não precisamos nos limitar nas vagas do nosso local, do nosso estado. E podemos sim sonhar e alcançar essas vagas que tem por aí pelo Brasil. O Brasil é grande, tem vários lugares e a gente pode sim, por que não, competir com as pessoas lá de fora. Então são essas duas lições muito importantes e eu agradeço o Evandro por isso. E também queria agora pedir para vocês, né, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Bora fazer esse canal crescer e compartilhar, né? Ser conhecidas essas pessoas que abriram aqui a sua história pra gente e que são histórias que realmente merecem ser divulgadas e serem agraciadas, né? Serem admiradas. E é isso.